Vamos abrir nossas Bíblias na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 35. 1 Coríntios 15, 35. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem, insensato? O que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve a cada uma das sementes, o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a dos animais, e outra a das aves, e outra a dos peixes. Versículo 40. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e a outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, a das estrelas, porque até entre estrelas e estrelas há diferença de esplendor. Versículo 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção, semeia-se em desonra, ressuscita em glória, semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder, semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. Vamos orar antes de prosseguir. Somos agradecidos, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia, porque hoje mais uma vez podemos reunir e esperar que o Senhor fale conosco por meio da sua palavra. Apresentamos essa palavra diante do Senhor, colocamos esse tempo na presença do Senhor e pedimos que seja um tempo agradável na sua presença. Oramos agradecidos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje nós queremos dar continuidade a esse nosso estudo nos tempos do fim, onde chegamos naquele parte do estudo em que mostramos a importância, a necessidade e a lógica da transformação. O corpo que nós temos atualmente é um corpo apropriado para a vida aqui na Terra. O corpo que nós viremos a ter será um corpo apropriado para viver não somente na Terra, mas fora dela. Um corpo semelhante ao corpo que nós temos agora, mas ao mesmo tempo distinto do corpo que nós temos agora, assim como ocorreu com o nosso Senhor Jesus. No Evangelho de João, capítulo 20, João 20, temos relato da ressurreição do nosso Senhor. Versículo 1,
No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro, de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com seu irmão Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então também o outro discípulo que chegou primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido das Escrituras que era necessário ele ressuscitar dos mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. A Maria, no entanto, ficou na beira junto à entrada do túmulo chorando. E enquanto chorava, abaixou-se e viu, olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então lhes perguntaram à mulher: Por que choras? Ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Primeiro ponto que nós queremos mencionar aqui. Ela viu o Senhor, era o mesmo Senhor, mas de alguma forma era um Senhor diferente. A Maria, que estivera acostumada com ele, ao vê-lo, não o reconheceu. Ou seja, era um corpo diferente. Perguntou Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E voltando-se, ela lhe disse, em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. De alguma forma, aí, quando ela o viu pela primeira vez, não o reconheceu. Mas quando ela ouviu a sua voz, ela o reconheceu. Então, de alguma forma, era o mesmo Senhor, era o mesmo corpo, mas, por outro lado, era um Senhor diferente, um corpo que poderia ocultar-se aos olhos físicos e não ser reconhecido, e, no momento que assim desejasse, revelar-se aos olhos físicos e ser reconhecido, como foi reconhecido pela Maria. Então, saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos, dizendo: Vi o Senhor. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. Aqui nós vemos que as portas estavam trancadas. Eles estavam com medo. O Senhor Jesus Cristo, de alguma forma, pôde atravessar as portas, ou as paredes, ou o teto da residência onde eles se encontravam, e se manifestar a Ele, o mesmo Senhor, o mesmo Jesus, o mesmo corpo, mas um corpo diferente, que não só tinha a possibilidade de ocultar-se aos olhos dos homens a ponto de não ser reconhecido, como aconteceu com a Maria, e também com a possibilidade de aparecer, atravessar paredes e portas e esses meios materiais e aparecer aonde quisesse aparecer. No Evangelho de Lucas, capítulo 24, nós temos também o relato do aparecimento do Senhor a dois dos discípulos no caminho de Emaús,
E eles andaram com ele e não o reconheceram. De alguma forma, não puderam reconhecer. E nem mesmo puderam reconhecer a sua voz. Em algum momento, quando eles estavam se aproximando da cidade de Emaús, diz no versículo 28, quando eles se aproximando da aldeia, para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Versículo 29, mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Então nós vemos várias coisas que provavam que era o mesmo Senhor, com a capacidade de deixar-se ser reconhecido ou não, com a capacidade de atravessar paredes e tetos e aparecer, e aqui mostrado também com a capacidade de desaparecer. O que nós temos aqui? Nosso Senhor Jesus Cristo tinha um corpo transformado. Nós já vimos em ocasião anterior que, por ocasião da transfiguração, lá no monte, na presença de 13 de seus discípulos, o rosto do Nosso Senhor brilhava como o sol. Suas vestes eram luminosas e esse brilho está registrado em Mateus capítulo 17. No rosto e das vestes do Nosso Senhor Jesus são traduzidos como glória. Um corpo glorioso. E, finalmente, aqui no capítulo 24 de Lucas, versículo 50, vai dizer que então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, ia retirando-se deles, sendo elevado para o céu. Um corpo que podia deixar essa terra. E um corpo que pôde atravessar os céus e chegar até a destra do trono de Deus, e lá assentar-se e lá permanecer por já agora 20 séculos aproximadamente. Que corpo é esse? Um corpo celestial, um corpo transformado, exatamente o que nós estávamos lendo nesses versículos no início do nosso compartilhar, na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 15, a partir do versículo 35. Assim como ele é, nós também seremos. Lembre-se que no livro de Hebreus, no capítulo 2, está mencionado que o propósito do nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho da glória, é conduzir muitos filhos à glória. E essa glória, esse brilho, esse resplendor, esse corpo que pode se deixar ser reconhecido ou não, que pode atravessar paredes físicas, que pode desaparecer subitamente, que pode deixar-se ser conhecido ao proferir a sua voz ou alguma atitude. Esse mesmo corpo é o padrão de corpo no qual nós seremos transformados. Isso é extremamente interessante, extremamente motivador. Por essa razão, nós temos falado da importância da transformação. E quando chegamos então no 1 Coríntios capítulo 15, versículo 35, a pergunta é: em que corpo vêm aqueles que ressuscitam? É um corpo que é baseado nesse corpo natural que funciona como uma semente. É o que diz aqui.
versículo 37, o Paulo vai comparar o corpo ressurreto, esse processo da ressurreição do corpo, vai comparar com o processo da ressurreição de um vegetal a partir da sua semente. Ele vai descrever que quando você joga a semente na terra, é como se estivesse sepultando aquela semente, e quando a semente brota da terra, é como se ela estivesse ressuscitando. É a mesma semente, aquela vida que aparecerá no futuro está toda condensada naquela semente. A semente é feia, a semente é escura, a semente é dura, mas após a ressurreição, daquela semente vai sair uma planta linda, em muitas ocasiões. Um lírio, uma orquídea ou um carvalho, cheia de beleza, cheia de cor, cheia de vida, cheia de suprimento. Então, da mesma forma, Paulo está dizendo que vai ocorrer por ocasião da ressurreição. Versículo 37. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo, ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém, uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, versículo 39, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. Olha que interessante. Corpos que podem habitar na terra e corpos que podem habitar no céu, ou melhor ainda, podem habitar na terra e no céu. Também há corpos celestiais, versículo 40, e corpos celestes, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais, a outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, a outra das estrelas, porque até entre estrelas e estrelas há diferença de esplendor. Paulo começa a explicar aqui que depois da transformação nesse corpo celestial, assim como há distinções nos corpos físicos, haverá distinções nos corpos celestiais. Com a diferença que a distinção nos corpos físicos é física, e a distinção nos corpos celestiais será, obviamente, baseada em padrões morais. Será baseada em beleza interior, que se expressa através do corpo. Uma é a glória, então, diferença entre estrela e estrela, diferença de esplendor. Quando nós olhamos o céu estrelado, vemos que algumas estrelas efetivamente têm um brilho maior, outras um brilho menor, outras um brilho mais constante, outras um brilho que vibra, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. O corpo que não pode mais morrer. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois está escrito, sim, está escrito, o primeiro Adão foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Quanto conforto nós encontramos aqui. Não mais corrupção. Sabemos que o corpo físico não dura mais 3 ou 4 dias depois da sua morte. Ele se decompõe, ele se corrompe. Mas graças a Deus, o corpo que
haveremos de receber a semelhança do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, não será passível de experimentar corrupção. Que conforto! Fala de um corpo em desonra, semeado em desonra, mas que ressuscita em glória. O corpo que é semeado em fraqueza ressuscitará em poder. Quanto conforto nós temos! O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. Não é essa a nossa história? Não é essa a história dos nossos ancestrais? Sempre essa história que foi do pó para o pó, do nascimento, nascimento, infância, crescimento, maturidade e morte, nascimento, sepultura, assim como tem acontecido há milhares de anos com todos os homens descendentes daquele que é terreno, assim também acontecerá com aqueles que são descendentes daquele que é celestial. Quanto conforto nós encontramos nessas palavras. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do celestial. Muito bem. Então nós estamos vendo aqui da importância, da necessidade da transformação para que esse corpo, ao ser transformado, possibilite que vivamos tanto na terra quanto no céu. Assim como ocorreu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos superar as leis que nós conhecemos, as leis físicas que nós conhecemos, que nos prendem a essa terra, como, por exemplo, a lei da gravidade. Esse novo corpo será capaz de superar. Esse é um ponto muito importante, que nos dá tanto conforto, que nos dá tanta esperança, e nós, como cristãos, não vemos a morte de modo algum, da mesma maneira que aqueles incrédulos que não têm esperança a veem. Para nós, a morte é simplesmente a entrada para uma nova vida. Graças ao Senhor por isso. Graças ao Senhor por isso. O que nós vemos agora aqui, então? Que esse corpo será capaz de viver no céu. Sem a ressurreição e transformação, não é possível uma vida humana no céu. Especialmente porque vida humana não é simplesmente o espírito, nem mesmo espírito e alma, nem somente alma, nem mesmo alma e corpo. Uma vida humana completa é espírito, alma e corpo. Por isso que somente depois da ressurreição, seguida da transformação, haverá essa capacidade de viver no céu. Mas o que tem um ponto interessante aqui que nós queremos mostrar para os irmãos? Que antes da vida no céu, que é caracterizada por aquela vida que ocorre depois do grande trono branco de julgamento. Apocalipse capítulo 21 e 22. Depois que passarem todas essas coisas. Antes disso, tem um período de milênio, um período de 1000 anos, em que alguns da humanidade, alguns da igreja, alguns dos santos viverão naquele período de 1000 anos. Com qual corpo? Com um corpo celestial. Um corpo capaz de viver aqui na Terra, assim como também capaz de viver no céu. Isso é muito importante. Então, quando nós estamos falando, na mensagem anterior, a respeito do que acontece após a morte,
que acontece com o espírito, volta para Deus. O espírito saindo do corpo, esse corpo está morto, a vida se foi, ele expirou. A alma não pode habitar num corpo que está morto, a alma também tem que sair do corpo, como aconteceu com a Raquel. E ao sair do corpo, ela vai para o lugar onde as almas vão depois da morte, um lugar de descanso para os crentes, um lugar de tormento para os não crentes. O corpo vai para a sepultura onde se decompõe. Então, essa é a condição presente por ocasião da morte. Agora, quando nós falamos da ressurreição, falamos de um novo corpo, falamos de um corpo espiritual, falamos de um corpo celestial, falamos de um corpo ressuscitado, transformado, capaz de viver na terra e no céu. Nós estamos falando de um outro período de tempo. Estamos falando do que a Bíblia chama de era vindoura. Estamos falando do que a Bíblia chama do próximo século. Ou nós poderíamos usar a expressão, estamos falando da próxima dispensação. Na atual dispensação, nós temos os homens sobre a terra, o homem, Cristo, no céu, assentado ao lado direito do trono de Deus, e entre terra e céus nós temos uma região chamada regiões celestiais, que atualmente é ocupada por principados, potestades e poderes. Essa é a configuração atual. E claro que nós temos as almas daqueles homens que já morreram e mulheres no Hades, embaixo da terra, lá dividido em duas partes, ou uma parte chamada paraíso ou o seio de Abraão, um lugar de descanso, um lugar onde se experimenta a presença de Deus, de Cristo de maneira especial, e outra parte, ou lugar de tormento, entre o paraíso ou o seio de Abraão e o lugar de tormento, um abismo intransponível. Isso é a presente época. Na época futura, como nós veremos, inimigas, suas potestades e principados serão expulsos das regiões celestiais. E essas regiões serão ocupadas em manifestação, em realização, serão ocupadas pelos santos que tiverem sido transformados. E é esses santos que governarão com o Senhor Jesus Cristo naquele período de reinado de 1000 anos. O nosso Senhor Jesus Cristo será o regente, assentado no seu trono, e os companheiros do nosso Senhor Jesus Cristo serão, então, os co-regentes. Dar-vos-eis de assentardes no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono de meu Pai. Então, estamos falando de uma dispensação futura, de uma época futura. Agora, essa participação no reinado com o nosso Senhor Jesus Cristo não será simplesmente uma questão de graça, não será simplesmente uma questão de ter recebido uma dádiva. Embora a graça e a dádiva sejam o ponto de partida, a questão de reinar com o nosso Senhor Jesus Cristo é uma honra dada a quem desenvolveu capacidades espirituais, virtudes morais, maturidade de vida, de julgamento, que possa cooperar com o Senhor. Isso é muito importante. E é importantíssimo entender que isso se trata, de fato, de uma era futura, não uma era presente. Para comprovar isso aos nossos irmãos, eu os convido a abrirmos no Evangelho de Mateus,
Então, nós vamos dar algumas das descrições que mostram quão futuro é esse aspecto. Abra comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Vamos começar lendo a partir do versículo 1 e eu vou chamar a atenção dos irmãos e das irmãs para esse aspecto do futuro, em primeiro lugar. Depois mostrarei algumas coisas muito interessantes que tem aqui também. Mateus, capítulo 5, versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Presta atenção aqui. Nós temos dois grupos aqui. Que grande é o nosso privilégio como seguidores do nosso Senhor. Que maravilhoso esse privilégio de seguir ao Senhor. O que diz aqui? Deles é o reino dos céus. Mas depende do quê? Da humildade. E humildade é uma virtude, uma característica que é sim, por um lado, fruto da graça, sem dúvida nenhuma, mas é fruto também dessa graça trabalhada na vida daquele discípulo. São todos os discípulos humildes? Nós sabemos que não. Mas depois de terem sido trabalhados pelo Senhor, essa humildade é uma característica que se desenvolveu neles, se tornou parte do que eles são. Bem-aventurados os que choram. Por quê? Serão consolados. Segunda coisa que eu quero chamar a atenção. Serão é futuro. Lembra que nós mencionamos as características do tempo presente? Aqui estamos mencionando características do tempo futuro. Bem-aventurados os que são mansos, porque herdarão a terra. Os mansos, discípulos do Senhor Jesus, mansos, têm a terra hoje? Claro que não. A terra está na mão dos ambiciosos, dos poderosos, dos ricos, mas não dos mansos. A terra está na mão daqueles que têm mais força física ou militar, daqueles que se impõem. A terra não está nas mãos dos mansos. Mas essa herdar a terra, obviamente, futuro. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Não são fartos agora, infelizmente. Está vendo como tudo aponta para o futuro? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Verão futuro. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Serão chamados no futuro. Agora os pacificadores são chamados tantas outras coisas, menos filhos de Deus. E às vezes muitas coisas pejorativas, se alguém quer ser pacificador. Mas aqui, claro que tem um aspecto futuro. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão. Aonde? Nos céus, não aqui. Está ficando cada vez mais claro que essas promessas são para os discípulos, essas promessas são futuras e essas promessas são fortemente relacionadas com o céu. E essas promessas estão fortemente relacionadas com o desenvolvimento e o amadurecimento do caráter cristão na vida dos discípulos. E claro que saber dessas coisas nos dá tanto conforto. Nós podemos chorar aqui na terra agora, mas seremos consolados. Nós podemos ser pobres em humildade aqui na terra agora, mas teremos o reino.
Nós podemos ser mansos aqui e perder tantas coisas nesse momento por causa da mansidão, mas nós herdaremos a terra. Nós podemos ter certeza que alcançaremos misericórdias e um dia veremos a Deus. Quantas coisas boas e bonitas. E aqui falando então de um galardão grande no céu. Isso deveria nos encorajar tanto. Isso deveria nos animar tanto, especialmente quando nós lembramos que o nosso Senhor Jesus Cristo já entrou nessa glória como homem. Ele que morreu por nós aqui na terra, que sofreu, ele agora entrou na glória. Graças a Deus por isso. Ele já está lá. E ele estando lá, nós sabemos que lá chegaremos também, cheios de conforto. Agora vai falar que vós sois a luz do mundo. Vós quem? Obviamente os discípulos. Versículo 14. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Todo um discurso focado, um ensino voltado para os discípulos, estimulando-os, encorajando-os, prometendo a eles tanta coisa no futuro. E quando chega no versículo 19, fala assim: aquele que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Será, futuro, considerado mínimo. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Será, futuro, aonde? No reino dos céus. Quem? Discípulos. Filhos do Pai Celestial, em cuja vida o caráter de Deus foi desenvolvido e que receberam tantas promessas, galardões, recompensas no céu, na próxima era, na era vindoura, depois desse presente tempo. Quando chegamos no 21, fala sobre não matar. Se matar está sujeito ao julgamento dos antigos, né? Eu, porém, vos digo, o Senhor falando, todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão, presta atenção aqui, está falando de irmão em Cristo, obviamente. Está falando dos discípulos, dos filhos do Pai Celestial, daqueles que são chamados para brilhar como luz no mundo e para ser sal da terra, os mesmos discípulos que foram separados da multidão a quem o Senhor Jesus Cristo passou a ensinar. É muito importante que você saiba que esse discurso é para mim e para você. Ou você discorda? Eu acho que nenhum daqueles que tem a fé no Senhor Jesus Cristo foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo, especialmente que tem acompanhado essa série de estudos. Nenhum de nós negaria que essas palavras são para nós. Então sigamos lendo. Aqui fala que nós não podemos matar, mas não somente matar, fala de uma coisa mais séria ainda, fala de se irar contra o seu irmão. Não pode. Ou, quando muito, a ira tem que durar até o pôr do sol. Não pode passar do pôr do sol. Paulo vai dizer para nós, não se põe o sol sobre a vossa ira. Chegou a tardinha, nós precisamos perdoar. É o que está escrito aqui. Agora eu queria saber se os irmãos e as irmãs estão seguindo até esse ponto do raciocínio. Falou para os discípulos. Passou a ensinar aos discípulos. Fala do caráter dos discípulos, humildade, mansidão, misericordioso, pacificador, sede e fome de justiça,
filhos do vosso Pai Celestial, a vossa luz tem que brilhar, vós sois o sal da terra, aqueles que ensinam, grande galardão nos céus, é tudo para nós, graças a Deus. Então segue lendo. Não se ira contra o seu irmão. Mas olha o que diz aqui agora. Aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. É o mesmo Senhor, falando as mesmas palavras para o mesmo grupo de pessoas. Antes cheio de consolo, agora cheio de justiça. Não pode se irar contra o seu irmão, porque está sujeito a julgamento. Quando? Na época dos julgamentos. É humilde agora. Receberá a entrada no reino dos céus no futuro. É manso agora, herdará o reino no futuro. Chora agora, será consolado no futuro. É luz da terra, luz do mundo agora. Será recompensado no futuro. Sofre agora, receberá grande galardão no futuro. Mas não somente grande galardão, mas também está sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão está sujeito ao julgamento do tribunal. Qual tribunal vai julgar entre os irmãos? Em Cristo? O tribunal de Cristo. E quem lhe chamar tolo está sujeito ao inferno de fogo. Aqui vem um ponto extremamente interessante. Nós já tocamos rapidamente nele antes e vamos agora tentar aprofundar um pouquinho. Temos a palavra na Bíblia portuguesa chamada inferno de fogo. Lembra que numa ocasião anterior nós mencionamos que uma mesma palavra grega, a palavra Hades, era traduzida por diferentes palavras portuguesas. Em algumas partes da Escritura, a palavra grega Hades é traduzida como morte. No livro de Atos, quando fala, não deixarás que o meu corpo, minha alma permaneça no Hades, e nem que meu corpo veja corrupção. Lá em Atos, a palavra Hades foi traduzida como morte. Não deixarás a minha alma na morte. Se você lesse o grego original, não deixarás a minha alma no Hades. Mas em Mateus capítulo 16, quando fala, e as portas do inferno não prevalecerão, a palavra que estava escrita lá, as portas do Hades. Quando em Apocalipse fala, eu sou o primeiro e o último que tem as chaves da morte, lá a palavra é Hades, tem as chaves do Hades. Então a palavra Hades, H-A-D-E-S, palavra grega Hades, em algumas partes da nossa Bíblia é traduzida como morte, outras partes é traduzida como sepultura, outras partes é traduzida como inferno. As portas do inferno não prevalecerão. Lá está escrito Hades, portas do Hades. Muito bem. Quando chegamos aqui à palavra inferno de fogo, uma outra palavra grega de origem hebraica, que é a palavra Geena, inferno de fogo. Então, se nós quiséssemos ser literais, nós teríamos que dizer assim, ó, a quem proferir um insulto a seu irmão está sujeito a julgamento do tribunal. E quem me chamar tolo estará sujeito ao Geena de fogo. Você vê que a nossa Bíblia portuguesa chama Hades de inferno, Geena de inferno, lago de fogo de inferno, é tudo inferno. Quando na verdade não existe inferno na Bíblia. O que existe são esses distintos locais. O Hades, o Geena e o lago de fogo. Mas na nossa Bíblia nós escrevemos o inferno, inferno,
e inferno. E por causa disso, nós perdemos o significado mais amplo e perdemos uma lição espiritual extremamente importante por causa da nossa ignorância da língua grega. Mas graças a Deus, aqueles que nos acompanham aqui nesses estudos do Tempo do Fim, nos domingos pela manhã, não tem mais razão para permanecer na ignorância desses aspectos da língua grega. Graças a Deus, agora os nossos olhos se abrem e nós sabemos que quem chamar o seu irmão de tolo está sujeito ao Guiena de fogo. Ou seja, da mesma forma como esse capítulo de Mateus 5 é cheio de conforto para os discípulos, é também cheio de advertências para os discípulos. Se você recebeu pela fé, com alegria, todo o conforto que é dado por esse capítulo de Mateus, tem que receber também pela fé, com temor, todas as sentenças dadas pelo lado do nosso Senhor. Nós não podemos chamar o nosso irmão de rebelde, sem nos colocar no perigo de ser julgados na era que há de vir, sem nos colocar sob a sentença de uma possível estadia no Guiena de fogo. Isso é muito interessante. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Trazer oferta ao altar. Se lembrar do seu irmão. Reconciliar-se com o seu irmão. Depois ofertar. Entrar em acordo sem demora com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho, com quem você está andando junto, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Então nós vemos, por um lado, grande recompensa, por outro lado, nós vemos grande responsabilidade. Grande galardão, também grande penalidade. Mais um exemplo é que nós poderíamos mostrar a respeito disso. Vamos ver. Capítulo 9 de Marcos, versículos 43, 44 e 45. Marcos 9, 43. E se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível. Que palavra grega aparece no original aqui? Geena. Tem fogo, Geena. Versículo 44. Onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os dois pés, seres lançados no inferno. Qual palavra é? Geena. Onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga.
Agora, então, o que é de fato esse Gehenna? Nós traduzimos como inferno, e o inferno vem na nossa mente aquele lugar de fogo aonde os ímpios são lançados e ali perecem para sempre. É a nossa concepção, claro que não é a concepção da Bíblia. O Gehenna de fogo tem a sua origem no nome de um vale que existia lá em Israel e existe até os dias de hoje na parte sul de Jerusalém. Esse vale é associado com uma história muito triste. É associado com um lugar onde os filhos de Israel ofereceram os próprios filhos, as suas criancinhas, como sacrifício a um deus Moloque. Esse sacrifício constituía em queimar os próprios filhos vivos, como um sacrifício a esse ídolo, esse falso deus chamado Moloque. Por isso, essa palavra se tornou uma palavra relacionada com lamentação ou com um grito horrível de crianças sendo lançadas no fogo pelas mãos que lhes deveriam acariciar, sendo lançadas na morte por aquelas mãos que lhe deram vida e deveriam assegurar a vida. Essa é a origem dessa palavra, Gehenna. E esse lugar se tornou depois tão abominável quando o povo de Israel voltou ao seu senso espiritual. Eles se deram conta que grande erro nós cometemos no passado. Esse lugar onde os nossos próprios filhos eram queimados em oferta, esse Deus Moloque horrível, e da onde as criancinhas gritavam ao enfrentar essa morte terrível, angustiante, agoniante. Ele se tornou um lugar abominável à nação de Israel, a ponto de que eles começaram a jogar naquele lugar lá lixo. Um vale que hoje existe ainda ao sul da cidade de Jerusalém. Mas como se não bastasse, eles começaram a jogar lá também cadáveres, cadáveres de animais, cadáveres de criminosos que tinham sido sentenciados à morte e nem mesmo foram sepultados. E para evitar que houvesse aquele cheiro de putrefação, e para evitar que também aqueles vermes oriundos da decomposição de corpos físicos se propagassem dali para fora, eles passaram a queimar. Então havia um fogo constante naquele lugar. Exatamente essa a origem da expressão Gehenna de fogo, um lugar onde o fogo não se apaga, um lugar de tormento, um lugar de choro, de ranger de dentes, de cheiro ruim, de vermes, um lugar de terrível. É essa expressão que o nosso Senhor Jesus Cristo, e somente o nosso Senhor Jesus Cristo usa para referir-se à penalidade que estão sujeitos os discípulos que não amarem, os discípulos que não perdoarem, os discípulos que se recusarem a se reconciliar, os discípulos que insistirem em chamar o seu irmão de rebelde. Essa mesma expressão usada pelo Senhor Jesus Cristo. E nesse ponto, é extremamente importante lembrar, nós não estamos falando do tempo presente. Nós avançamos agora para a era vindoura, que é, sem dúvida nenhuma, uma era de justiça. E o que faz a justiça? A justiça dá honra a quem honra merece. E a justiça dá punição a quem punição merece. Extremamente importante. Agora, é claro, sempre que aparece esse assunto, vai haver uma grande dificuldade, porque essas palavras que o nosso Senhor Jesus Cristo está falando aqui, elas entram em rota de colisão com a nossa ideia de justiça. Elas entram em rota de colisão com o nosso conceito de amor e da bondade de Deus, e infelizmente, muitos se escandalizam com essa palavra. Mas o que nós podemos sugerir para os irmãos e para as irmãs? Leia a sua Bíblia. Veja o que o nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo.
Leia e releia essas palavras, leia com coerência. Se você aceita as bênçãos decorrentes da obediência, tem que aceitar também as maldições decorrentes da desobediência. Se você aceita os galardões decorrentes da humildade, da mansidão, da pureza, da misericórdia, da justiça, da pacificidade, você tem que também aceitar as possíveis sentenças decorrentes de um coração que não ama, de um coração que não perdoa, de um coração que adultera, de um coração que mata, de um coração que não reflete as qualidades do nosso Senhor. Quando Deus permitiu que sobre o nosso Senhor Jesus Cristo recaísse o peso dos nossos pecados, eu te faço uma pergunta. Deus é amor? Quando Deus permite que o Senhor Jesus Cristo seja açoitado, tenha suas costas cortadas pelos chicotes, o seu rosto cuspido, sobre a sua fronte uma coroa de espinhos, Deus segue sendo amor? Claro que Deus é amor, mas Deus é também justiça. Claro que Deus é amor, mas Deus é também santidade. Claro que Deus é luz, mas Deus é também recompensa. O bem, quem fez o bem é recompensado pelo bem, e quem fez o mal é recompensado pelo mal. E quanto mais nós entendemos o caráter de Deus, mais nós vemos essa importância e essa necessidade da justiça de Deus ser executada e ser estabelecida. Mas quando será essa justiça executada? Na era vindoura. E daí que nós vemos que na era vindoura haverá sim alguns dos santos usufruindo, discípulos usufruindo dos galardões, e haverá alguns dos discípulos, infelizmente, usufruindo das penalidades aqui mencionadas. Gradualmente vai se formando um quadro mais completo na nossa mente e coração, relacionado ao quê? Aos tempos do fim. Por quê? Exatamente nesse período que eu e você estamos vivendo, que é o período de tempo que nos é dado para nos preparar para usufruir dessas bênçãos aqui prometidas e escapar das maldições aqui pronunciadas, de ter uma tal vida que seja agradável a Deus. Claro, aqui tem duas opções. Você pode pensar por um lado assim: não, essas coisas boas que foram ditas a respeito dos discípulos são para nós. Essas coisas más que foram escritas aqui são para os ímpios. E nós seguimos a nossa vida. Você pode crer dessa forma. Ou você pode crer que essas coisas boas são pronunciadas para os discípulos, que honrarem o seu Senhor em amor, em obediência, humildade e mansidão, e essas coisas más que são também pronunciadas sobre os discípulos, que desonrarem o nosso Senhor, que insistirem em serem maus com seus irmãos, que insistirem em não perdoar e fazer outras coisas erradas. Mas então, se essa segunda visão é tão assustadora do Guiena de fogo, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos mudar. Nós precisamos uma mudança de vida, uma mudança de mente, uma mudança de atitude. E é esse período de tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo da mudança. Qual mudança? A primeira mudança já aconteceu no nosso espírito. Antes de nós recebermos o nosso Senhor Jesus Cristo, nós estávamos mortos em delitos, em pecados e transgressões. Todos nós sabemos o que era a nossa vida antes. Mas quando nós recebemos o Senhor, mudou.
Agora temos vida. Escapamos da condenação do lago de fogo para a bênção da vida eterna. No futuro, quando os nossos corpos forem ressuscitados, ou os que estiverem aqui sobre a terra vivos, ambos os grupos serão transformados, mudados. Nosso espírito, no início da caminhada como cristãos. O nosso corpo, por ocasião da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa alma, o nosso caráter, devem ser transformados agora. Hoje é dia de buscar diante de Deus, ser humilde de espírito. Não pensar de si mesmo além do que convém. Hoje é dia de, diante de Deus, chorar, a fim de se deixar ser consolado um dia pelo Senhor. Hoje é dia de ser manso. Deixa que aqueles que querem explorar sigam explorando. Deixa que aqueles que querem roubar sigam roubando. Deixa que aqueles que querem tirar de nós sigam tirando. Não reage forte, reajamos com mansidão. Hoje é dia de aprender mansidão. Para quê? Para um dia herdar a terra. Hoje é dia de ser misericordioso para alcançar misericórdia. Hoje é dia de ser pacificador para que um dia possamos ver a Deus. Hoje é dia de ter fome e sede de justiça. Hoje é dia de, mesmo em meio à perseguição, exultar. Hoje é dia de andar na esperança de que receberemos galardão naquele dia. Então nós vemos que todos esses fatores aqui estão mostrando o quê? Esse momento que nós estamos vivendo é crucial para mim e para você. Nós queremos sim ser transformados. No quê? A nossa alma. A nossa mente pensar os pensamentos de Cristo. Nossas emoções expressarem as emoções do Espírito Santo. E a nossa vontade andar em harmonia com a vontade de Deus. É esse o tempo que nós estamos vivendo. É para isso que eu e você estamos aqui. E esse é o nosso maior desejo. Usar esse tempo para prepararmos para a era vindoura. Não amar a nossa própria alma, ao contrário, entregá-la. Porque se alguém amar a sua própria alma, a sua própria vida agora, perdê-la. Mas se alguém agora perder a sua própria alma, por amor a Cristo, ganhá-la na era vindoura. O período que há de vir. Nesse período de 1000 anos, em que seremos convidados, se formos fiéis, a ser co-herdeiros com Cristo e co-regentes com Cristo, a sentar-se no trono do Senhor, após ter vencido, obviamente, assim como o Senhor venceu e se assentou no trono de seu Pai. Por isso que nós estamos estudando esse tema. Por isso que nós não desanimamos. Por isso que nós queremos prosseguir. Por isso que nós queremos que Deus encontre em nós um coração disposto a amá-lo, a obedecê-lo e entregue a ponto que Deus consiga realizar na nossa vida tudo aquilo que Ele se propôs a realizar conosco. Que o Senhor siga falando ao nosso coração. A expectativa é que hoje alargou um pouquinho mais o nosso entendimento a respeito do tempo que nós estamos vivendo, como uma preparação para essa era que há de vir, para essa dispensação futura, uma oportunidade maravilhosa para prover uma entrada abundante no reino que há de vir. Que o Senhor
nos ajude. Vamos concluir com uma palavra de oração. Amado Senhor, graças te damos, que até aqui o Senhor nos trouxe, e estamos certos que o Senhor nos levará até aquele dia, na sua graça, sua misericórdia. Ajuda-nos, Senhor, a ver os galardões, a recompensa positiva. Ajuda-nos a ver também a possibilidade da sentença, a recompensa negativa. E guarda-nos, Senhor, de tratar essas coisas com leviandade. Mas, ao contrário, ajuda-nos a considerar o grande privilégio que nós temos e andar na presença do Senhor, na luz da vida. Nós oramos agradecidos, no nome do Senhor Jesus. Amém. E nos despedimos. Hoje, como vocês já sabem, não haverá chamada no final desse vídeo, que foi gravado antecipadamente. Mas, se o Senhor permitir, no próximo domingo estaremos juntos mais uma vez.